onde explicamos HDTDX e HDTDR. Não é uma ferramenta complicada, né? É só se acostumar com aqueles valorzinhos lá de 30% a 35% para conector no DTX, né? E outros números que a gente viu. Tem que pegar no dia a dia. A questão é que ela não é uma ferramenta assim que ela vai dizer, ó, é aqui. Ela não é prontinha assim, você tem que analisar o gráfico e perceber onde são os valores que fogem aí do que está recomendado, né? Vamos tentar mostrar aqui 4 situações onde a gente pode diagnosticar problema aqui, inclusive com a ajuda dessa ferramenta HDTDX e TDR. Eu tenho 4 petcordzinhos problemáticos aqui e, como a gente falou ontem, né, e vamos falar hoje, o ideal para certificar um petcord não é usar a cabeça de canal, porque a cabeça de canal vai desconsiderar o conector e o limite de canal é um limite para muito mais coisa do que o petcord, então não é muito válido. Então, para a gente fazer um teste um pouco melhor, mais válido no petcord, a gente vai colocar o petcord no meio de 2 rolos de cabo e testar o link inteiro. Aí ele vai conseguir testar o petcord como um todo, de ponta a ponta, incluindo os conectores. É um teste mais exigente do que se eu pegar só ele na ponteira de canal. Então vamos fazer assim, vamos pegar esses 2 rolos, vou pedir a ajuda de vocês, deixa o remoto do lado de cá, fica mais fácil. Estica o cabinho permanente link. Liga nesse daqui. O outro se liga naquele. Então foi ligado aqui, ó, o principal de um lado, o remoto do outro, e agora no meio do caminho eu vou colocar um petcord aqui amarelo, tá com algum problema, né? Vamos ver o que acontece com ele. Faz conta que eu não sei, né? Aí como chama? Tá teste do que? Cat6 não? Só muda para tirar o wall, porque senão demora muito. Edita o teste. Edite de novo. Limite de teste. Deixa eu colocar a sua tela. Aí você vai lá e acha o TIA, Cat6, permanente link, mas sem mais wall. Se não tiver aí, tá no mais, né? Mais. É o de baixo. Isso. Só a seleção. Todo mundo entendeu onde está aqui? Ó? É o primeiro projeto que vocês fizeram ontem, só que a gente trocou o teste e tirou o maisol, porque não precisa, os palcos vão dar aqui, não precisa do maisol, ele dá sem o maisol mesmo. Então, beleza? Dá um teste aqui e vamos ver que bicho que vai dar. Se fizer lá como canal, ele vai identificar também, ó, onde está a falha. Não, de repente nem falha, né? Pode ser, depende da falha, né? Você vê que o canal está esperando os 100 metros e 4 conexões. Então, se colocar um petcordzinho que está ruim, o desempenho ruim, pode ser que ele não pegue. O senhor fala colocando as ponteiras de canal, certo? Ele vai eliminar as ponteiras. Mas nesse caso, se eu colocar na pesquisa aqui como canal, não como permanente link. Tá, pode ser também. É que aí, porque aí ele vai esmiuçar a dimensão do cabo e vai ver onde está, vai conseguir a distância. Mas aqui também, permanente link também. Permanente link ele também sabe. Faz tudo. Só que o permanente link é daqui. É daqui para frente. Ponta para frente. Se eu colocar canal, eu ainda tenho que colocar petcord aqui. Daria também, mas aí eu tenho mais coisa. Aí ele elimina as pontas, né? Elimina as pontas, só que o que eu quero está no meio. Aí tudo bem, tanto o permanente link quanto o canal vai pegar o meio. Só que aí eu tenho que ainda ter mais 2 petcords ainda. Dá para fazer, mas se eu for usar a cabeça de canal, ele vai eliminar as ponteiras também? Sim, as pontas elimina. Ele elimina. Sempre o canal elimina as pontas. Mas o meio ele vê. Sim. Assim como o permanente link. O permanente link não elimina a ponta, elimina daqui para trás.
Que não interessa mesmo, que não é Não, isso aí não. interessa. Mas, por exemplo, se eu for usar a cabeça de canal, eu vou colocar 2 patch cord nas pontas. E ele vai eliminar as ponteiras de cada cabo, de cada patch cord, não vai? Isso, vai. Então aqui no nosso caso tanto faz, né? Porque o que eu quero está no meio. Né? Só que eu tenho que ter certeza que esses patch cords que você pôs também não estão ruins, né? Bom, o que ia acontecer? Ó, mapa de fiação inválido. Então, antes dele fazer o teste mesmo, a primeira coisa é ele ver o mapa de fios. Porque se isso estiver ruim, ele nem perde tempo de ficar 10 segundos testando uma coisa que está interrompida, né? Então, dá um ok e vamos ver o que ele está mostrando. Ele está mostrando que o fio 4, o pino 4, está aberto. É um erro básico, né? Alguém crimpou errado, sei lá, ou partiu o cabo no meio. O legal é que ele te dá uma ideia de distância. Aqui é o lado que seria o principal e aqui o remoto. Então ele está dizendo que o pino 4 está aberto a 15,5 metros do principal. E está aberto a 14,5 metros medido do remoto. Ele mede a partir dos dois lados. Então isso facilita você achar o local exato onde está partido. Você segue o cabo ou por aqui ou de lá para cá, segue aquela metragem para ver onde está o problema. No caso eu sei que o patch cord está com problema, né? Mas se eu não soubesse eu teria que chegar nessa distância para ver. Então aqui é uma coisa simples, né? Não tem muito segredo aqui. Só que é claro, eu sei que o patch cord está ruim, mas se eu seguir as metragens aqui, eu ia chegar nessa conexão aqui, 14,5 metros. Só que eu não tenho a certeza se o que está problemático é o fêmea ou o macho. Eu não tem como dizer qual que está aberto. Aí eu tenho que inspecionar os dois. Aí não tem jeito. Não tem ferramental que vai me dizer isso. Só se eu fizer um negócio aqui. Eu tiro daqui, ó, o patch cord e inverto ele. Eu inverti. Se eu tenho a dúvida se é o macho ou fêmea, eu inverto. Agora testa de novo. Dá o home e testa de novo. Então deu 15,5, 14,5. Não salva o resultado. Dá ok. E aí mudou. Aqui ficou 16 e 13,7. Então no que eu inverti o patch cord, o problema ficou mais para cá. Então não pode ser o fêmea desse cabo, porque não mudou, né? O fêmea continua no mesmo lugar. O que mudou foi o macho. Então, pelo menos, eu já sei agora que é o patch cord. Já não é mais a tomadinha. Tá? Então, eu sei que essa ponteira aqui está faltando um fiozinho. Tá? Se eu testar agora com a cabeça de canal, só ele vai indicar também, porque a cabeça de canal vai... Aí eu vou usar o pino aberto. Esse aí o que tem? É o teste limpo. Ah, tá. Manda, roda o teste nele aí. Você que é o dono do equipamento, já opera ele, já leu o manual. Tá pulando 4. Ah lá, confirmou aí, ó. 1, 2, 3, 4, sumiu. Só que ele não diz do lado, né? Isso ele não tem como ele saber. Só que aí o responsável dele aí, na verdade, o principal, ele é o pequenininho. Conta ele só é esse que gera. Esse é o que é o real. Tá. Se o primeiro passar todos e o outro pular, você tem que ir pelo fininho. Que o grande engana. Ah, tá. É esse aqui que é o fiel mesmo. É o que manda. Tá, ele tá pulando 4. Então ele tá perto das duas pontas. Legal, legal. A gente vamos usar isso daqui a pouco de novo, no outro patch cord aqui. Guarda ele aí. Bom, aqui não tem segredo, né? Isso aqui é um erro comum. Agora vamos ver um erro um pouquinho menos comum. Esse vermelhinho aqui. Você comprou isso aí, vou deixar na bolsa aqui. Vamos testar esse cara. Ele, além de apitar a gelatina, baixar o carro, ele ainda vê a pinagem. Tem fone de ouvido, se ouvir um vídeo maior. Teste esse carinha. Agora coloquei o patch cord vermelho. Vamos ver que surpresas que a gente vai ter com ele.
Ó, quando aparece gerando diagnóstico, você já fala, deu merda. Bom, deu um problema na pinagem aqui. Só aqui não é pino aberto, né? Não é aberto. Nem curtos. No curto aparece uma barrinha ali. Tem uma inversão aí. Só que se você seguir o 2, por exemplo, você vê que o 2 sai e chega no 2. O 3, ele chega no 3. Então não é que inverteu. Ele foi e voltou, né? Que raio de foi e voltou é esse? Na verdade, o que acontece aqui é o seguinte: como é que eu interpreto o mapa de fios? Está vendo que tem uma quebradinha aqui, ó? Esse lado, essa beirada, diz como é que tem que ser a pinagem A. É essa sequência aqui, ó. E aqui no meio é como ele encontrou no carro. Então, o que é para ser do 2 na pinagem A? O verde. Só que ele encontrou o que? O branco e o laranja. E vice-versa. No trecho. É o 3. Num trecho que ele não sabe dizer qual é. Mas num trecho está assim. No meio pode ser o cabo inteiro ou um pedaço. Não tem como saber exatamente nessa tela que pedaço está assim. Mas em algum momento aí no meio, ou tudo ou um pedaço, deu isso. E é tipicamente o que acontece quando eu falei ontem de inverter só um fio. Lembra que eu até dei esse exemplo? Ó, aqui no 2, que é o verde, eu colocar o branco e o laranja. Mas do outro lado eu também fizer isso, vai dar continuidade. Só que o que vai acontecer? Por que é errado acontecer isso? Porque o balanceamento, lembra, ele espelha o sinal e joga os dois do mesmo par. Aí quando o equipamento jogar no 1 e no 2, os dois sinais, um vai pelo branco e verde, só que o 2 está indo pelo branco e laranja, que está enrolado com outro fio e não vai cancelar ruído. Então qual que vai ser o efeito aí? Porque o pino a pino está certo, eu vou passar depois ali, vocês vão ver que ele vai dar certinho. Deixa eu só analisar aqui, depois a gente vai por aí. Mas vai no desempenho, na aba de desempenho. Olha o efeito disso. Fez de retorno, menos 7. Next, menos 42. Clica aí no Next para a gente ver o gráfico. Olha o que aconteceu com o Next. Um par está totalmente fora do que o limite da norma estabelece. O limite está aqui, o vermelho. Quase todos os testes deram ok, mas um par sozinho está completamente fora do que a norma recomenda. Qual será esse par? Clica ali na direita, é o par 1, 2, 3, 6. É justamente o mesmo par que tem os fios trocados. Então o crosstalk entre o par 1, 2 e o 3, 6 foi gigantesco por conta desse, esse pino errado que a gente inverteu ali. Então isso dá um ruído muito grande quando for usar ele numa aplicação qualquer. Ela não vai chegar a 1 gigabit, talvez não chegue nem a 100 megabits, porque vai dar ruído demais na transmissão. Talvez link a 10 megabits, sei lá, quando muito. Não é interrompido, é ruído. Perda de pacote demais. Entenderam o problema? O que aconteceu aí? Agora, ainda não sabemos em que pedaço do canal aconteceu isso, porque o meu canal aqui no caso tem 3 pedaços, 2 segmentos de 15 metros e mais um petcord. E é claro que é o petcord, mas e se fosse uma situação real, você não saberia que pedaço que está com problema. Você ia ter que olhar um por um. Ah, vê aqui no petpen, não, vê no outro, não é o petpen, ficar meia hora olhando isso. Como é que a gente pode agilizar isso? Que a gente viu ontem, HDTDX. Volta lá um pouquinho. Lembra que agora tem a terceira aba, que é o diagnóstico. Clica no diagnóstico. Ó, ele nem deu a dica do que seria. Mas a gente sabe agora que como o problema grande foi o que? De Next, a gente vai usar o HDTDX. Então vamos ver o HDTDX. Olha como é que está. O canal aqui. Onde tem conectores, os crosstalks são maiores. Agora lembra qual que é o crosstalk? Qual o percentual recomendado máximo onde tem conectores nesse gráfico? 35%. A gente sabe que tem 4 conectores aqui, né? 4 conectores. O primeiro, se olhar o gráfico, mal passou de 30. Aqui é 20, 30, 40.
está lá nos 30. O último está lá nos 20. Então o primeiro e o último conector estão dentro do recomendado. Agora os que estão lá no meio. Que par será que é esse aqui? Clica aqui. Até achar esse par aqui. 1, 2, 3, 6. É justamente os que deram pau lá no gráfico de Next, que são aqueles que deram todo aquele ruído. E olha só a distância desse pico aqui de 100%. 13,4 metros. Onde que é o outro pico? Com a bolinha você arrasta até achar o outro pico de 100%. Uhum. 15,3. Então, se você seguir essas duas distâncias, 13 e pouquinho e 15 e poucos metros, vai achar justamente esse trecho aqui. Então, juntando essas três abas, você viu problema, pinagem trocada. Viu o efeito disso no desempenho, que é um next absurdo. E na terceira aba, você viu onde no cabeamento está acontecendo isso. Então, você não vai mandar ele para o primeiro PetPen nem para o último. Vai mandar aqui para o meio, que é onde está o crosstalk gigante. Perceberam? Aqui. A gente usou a ferramenta. Então, se você pudesse sair dessa tela e salvar esse resultado. Por mais que esteja conectada à via, ela dá uma interferência estática. A interferência é muito grande, o crosstalk é muito grande, porque não usou o pino certo no conector. Misturou os pares, quer dizer, os pares dentro do cabo estão lá, né? Só que você misturou o sinal, o sinal está em pares errados. Salva. Não, se entrar no teste aqui, isso. Corrigir mais tarde. Escolhe o nome. Põe lá no. Agora vamos aproveitar o aparelhinho ali e testa ele. Aí deu aqui. Aqui, ó. Está mostrando os 8 pinos. Ok. Ok. Certinho aqui, né? Então, é um tipo de erro que engana esse equipamento aqui. Porque o pino a pino está correto, mas está indo pelo lugar errado, vamos dizer assim, o sinal. Então. Porque ele só está vendo a condutibilidade, né? Passou o sinal, ele dá ok. Passou no fio, tudo bem. Ele não sabe que o fio está trocado. Então, engana. Às vezes tem esse problema, você testou ali, está ok, vai pôr no campo, dá problema. Não sobe na velocidade. Até mesmo que esse aparelho. aparelhinho. de corda de fábrica que não está linkando. Pega isso aqui para descer está funcionando. Se for rompido e curto, ele pega. Mas se for um problema desse tipo, não pega. Aí só isso. Porque o aparelho faz a conferência por sinal elétrico, o sinal bem simples. E aí no caso a rede é outro tipo de sinal, né? Ele vai jogar as frequências, no caso de 0 a 250 MHz e ver a interferência. E ali não vai fazer isso. É só a conexão. Pulso elétrico, só para testar se ele está transmitindo. Isso. Vamos testar esse cabo aqui, que tem um pequeno destrançamento. Pequeno é bom, né? Destrançamento na ponta, né? Então vamos ver o efeito desse destrançamento, se a gente consegue enxergar isso no teste. Está exagerado, que é para a gente poder ver mesmo, né? Parece uns que não é bem obra. Aí tem que ficar puxando a caba para tampar. Aí o cara faz isso e depois põe uma alta fusão ali, né? Fecha de novo. Enrola tudo junto pra não. Enrola tudo. Não, pode testar. Não dá problema. Mas esse tipo de cabo assim aberto, no escritório aí, vira e mexe. É um cara que eletricista que nunca mexeu com rede. Faz aí. Os caras fazem 4 pontos, pô, com um cabo só. Com um cabo só, né? Ele 4 vídeos. Ó, ele já entrou na falha, mas vamos ver malha elétrica para ver o que aconteceu, né? Já falhou, né? O que é malha elétrica?
Tá, agora a pinagem está beleza, não tem nada errado aí. Vamos ver então por que falhou lá no desempenho. Vamos ver o que aconteceu. Olha lá, perda de retorno deu asterisco, falha com asterisco. E aí next e PS next, aí sim deu mal. Né? Next deu menos 10,7. Rola um pouquinho mais para baixo só para a gente ver se tem outros erros. Né? A CRF deu asterisco e PSSRF beleza. Então a gente normalmente vai tentar corrigir na falha que foi mais grave. Caso deu a margem pior, qual que foi? Next. Então entra aqui no Next e a gente vai ver qual par que é o vilão. Você vê que tem um que está pior de todos. Né? Então é mais fácil a gente fazer o diagnóstico pelo pior. Vamos ver qual que é o par pior? Setinha para a direita, 3,6 com 4,5. Esse é o par pior. Nesse gráfico eu vejo mais uma coisa? Não. Então volta lá na tela principal, né? Na tela de testes, né? Subindo, né? Voltando, né? A gente vai onde? Dados da falha. Aqui já até dá uma dica, né? Ele tenta ver qual conector que ele acha que está ruim, né? Mas vamos no HDTDX logo, porque a falha de Next foi pior e ali a gente consegue ver melhor. Ó, já nem precisa isolar o par, né? Mas clica aí para a direita até achar o 3645. Ó, olha lá. O primeiro conector está menos de 40, o último conector está lá nos 20 e tem um conector aqui a 13,6 metros que deu 78. E o outro conector parece ser esse, né? Mas está dentro dos 30 e poucos por cento. Seria o outro conector, né? O terceiro. Então você vê que aqui o pico foi bem em um único conector. Não foi em dois, que nem no caso anterior. Foi em um. E a da distância aqui de 13 ponto qualquer coisa, que é justamente esse cara aqui. Então ajuda também a você ir lá pontualmente e resolver ali. Tá? Entendido isso? Então podemos salvar esse resultado aqui. E vamos para o último. Petcord preto. Só testar. Aqui ele já deu dois probleminhas ali no meio, né? Vamos então começar do começo. Malha elétrica, ver se tem pinagem errada. Não, tudo certinho. Vamos para desempenho. Segunda aba. Aí a gente vê que o perda de retorno está ok. O problema foi crosstalk. Next, PS Next e só, mais nada. Então, diagnóstico pelo Next. Vamos lá no gráfico de Next. E passou, não é por pouco, né? Você vê que não teve nenhum caso de estar muito ruim. Foi alguns pares, algumas frequências só que acabou passando. Mas vamos ver o que aconteceu, né? Então vamos isolar qual par pior, para a gente ver mais fácil no outro gráfico. 3645 de novo. Então vamos voltar, vamos para a aba de diagnóstico. É o dados da falha e vamos entrar na HDTDX. Ele já deu uma dica que é aqui no meio, né? Ó, aqui já viu ó, o primeiro conector, o último e os do meio, ó, os dois do meio. Isola o 3645, que é o pior deles, né? Para a gente ver onde está o pico pior. Esse pico aqui e esse pico aqui, ó. Esse já chegou no 40 e esse chegou perto de 60. Então os dois estão acima dos 35 recomendados, enquanto que os da beirada não. E o cabo, lembra que o 10% também é um limite para o cabo, né? Ter muitos eventos passando 10% é ruim,
mas não foi o caso. Teve um só que passou 10% aqui, um só que passou 10% lá, parece que o cabo não está ruim, mas aqueles dois picos no meio estão acima do recomendado. Então o problema é aqui no meio. Já isolamos também. Então se eu tiver que reparar alguma coisa, eu começo a reparar naqueles dois picos. Só que aí complicou porque não é visível nada aqui o problema, né? Não é pinagem, não está destrançado, não está decapado. Eu tenho que fazer uma análise um pouco mais profunda aqui. Se a gente for analisar mais profundamente, a gente vai olhar o petcord e vai ver que ele é um petcord CAT5E, não é CAT6. E a gente está fazendo teste CAT6. Então o desempenho inferior dele que foi o problema. Não que ele esteja com defeito necessariamente, mas ele é o elo fraco da corrente. A categoria dele não atende. Categoria inferior. 5E. Aí entra naquele lance lá do desempenho, né? É, Ele não vai atender nunca o desempenho. E se testar ele como 5E, pode passar, vamos testar. Então vamos lá, vamos salvar esse teste aqui para a gente baixar depois. E agora vamos mudar o teste para 5E e vamos ver o que acontece. A mesma coisa, vamos pôr o mesmo petcord. esse cabo maior, qual que é a categoria E6. dele? E6. E6. Por isso que ele estava normal passando, né? Fez o teste como 6, né? Agora vai Como fazer- 6. Agora sem mudar os cabos, vamos testar como 5E, ó. 5E permanente link. Terceiro, né? Isso. Usar a seleção, testar. Lindo. Passou. Então aí não tem defeito, né, de mal conexão, nada disso. O problema é o desempenho mesmo, que eu estava tentando testar o link como CAT6 e não dava porque tem um elemento aqui que não é CAT6. Segura. O 5E. limitador é o próprio petcord. E a especificação de teste é maior do que a capacidade do cara. Agora aqui fica nítido a diferença entre componente da categoria e o link da categoria. Cada rolo aqui é cabo CAT6, conector CAT6. E esse petcord é CAT5E, conector 5E. Agora, este link inteiro, quando eu junto tudo, não é CAT6. Ele pode ser um link CAT5E, mas não é um link CAT6. A partir do momento que ele tem um dos componentes inferior, ele não consegue ser avaliado como superior, né? Às vezes até dá, depende do caso, né? Comprimento pequeno, não sei o que lá. Um erro de compra, por exemplo, depois de ter feito toda a rede CAT6, o cliente vai lá reclamar que a rede dele não está tendo o desempenho correto. E aí, de repente, foi somente porque nos petcord o cara preferiu, não, isso aqui é mais barato, a mesma coisa. É que nem os testes que a gente tava fazendo Os ontem petcord, de 6 e 6A, tava passando como 6A o cabo de 6. Entendeu? Porque ele foi bem no desempenho, Sim. ele estava sendo aprovado como 6A e Sim. na verdade ele não é um 6A. Exatamente. O cara chegar lá na loja e tipo, ele não comprou todos os petcord porque não tinha todas as estações para trabalhar. E aí o que Aí ele aconteceu? comprou depois. Aí foi numa loja baratinho lá, tem um lance do Xing Ling. Qual que é mais barato? Liga mais dois computadores, pega a baratinha, Só né? acaba, só É acaba. só capa, é tudo igual. Tudo igual. O que aconteceu uma vez num data center em Brasília? Desenho. Os caras fizeram uma instalação. Aqui tem os racks centrais, né, que é o MDA, né, do data center. Os patchpanes todos. E aí tem os racks de suítes de servidores. Né? E aí tem o cabeamento que vai, né, daqui até aqui, daqui até aqui, certo? Patchpane, patchpane. Aí instalaram, sei lá, um servidor aqui, e aqui botou um switch. E aí colocou o petcord. Colocar o petcordzinho vermelho. Petcordzinho ligando aqui. Aí está fechado aqui para cá, põe o petcord aqui e fecha o cross connect aqui, certo? Básico. O que o instalador fez? Quando instalou tudo, não tinha os petcords, não tinha switch, não tinha servidor. O que ele fez? Cada trecho desse testou como permanente link. Daqui para cá, certo?
trecho de 20 metros, 30 metros, coisas pequenas. Só que na hora de ativar, eu não tenho, esse link não é sozinho que trabalha, o link virou isso. E ninguém testou esse canal aqui. Só testou isso aqui como permanente link. Isso aqui e isso aqui. A ligação do meio estava... testou como tudo Cat6. Ele testou cada trechinho como Cat6, beleza. Quando ativou, começou a subir com problema, a velocidade caía link, perdendo pacote, tudo quanto é equipamento perdendo sinal, caindo velocidade e não sabia o que aconteceu. A gente foi lá e testou tudo, daqui para cá, como canal. E aí deu falha no Cat6. Aí a gente olhou o HDTDX, o que aconteceu no gráfico HDTDX? Ele mostrou o primeiro trechinho ali, o cabo, e lá no meio, ó. Então esse conector foi esse conector e esses dois deram pico lá em cima. Mas cada trechinho tinha passado com o permanente link. Aí a gente foi analisar esse petcord aqui, o cara mandou fazer petcord em campo. Ela comprou cabo, comprou RJ, crimpou tudo na mão. E aí deu pau lá no meio. Mas eu certifiquei o petcord. Como é que ele certificou o petcord? Cabo ponta de canal, testou um por um como canal, aprovou todos. Só quando pôs um canal de verdade e testou o canal, pau. Se ele tivesse feito o inteiro como permanente, ele teria visto isso. Ou como canal, como canal. Né? Se ele tivesse já esse petcord também, podia fazer inteiro como mas canal. Aí se ele testar só esse petcord no meio com as cabeças de canal, ele vai eliminar as ponteiras do cabo. Mas a ponteira não... então, é o que aconteceu, eliminou a ponteira, mas a ponta está mal feita, tudo estrançado. Então o problema não é de pinagem. E no caso, você usando aqui a ponta do módulo de canal, ele vai eliminar as pontas, não vai? Elimina as pontas. Então, aí isso aí não apareceu a emenda mal feita. Então não apareceu esse clipagem, né? Teve problema na sala de dados com o cliente, foi isso aí. Todos os 25 cabos que ele tinha, eu disse para comprar. Petcord de 20 metros. Ele, inteligente, obviamente a parte financeira, chegou lá, então, para que é isso? Comprar caixa de cabos, conector, você tem um monte de gente sem fazer nada aí, manda os caras fazerem, rapaz. Já estou coçando. Só que ao longo do tempo do que isso era a solução, passou a ter vários problemas, defeitos com clientes, perda de pacote, e cada um tinha uma solução e resolviam temporariamente. Só que isso ao longo do tempo. Um dia eu fui fazer uma vistoria nos retificadores dele, eu disse, cara, compraram os petcords, eles fizeram, como eu não via a capinha, né? Eles fizeram até botar a capinha e passava batendo, mas não tinha capinha. Esse pet aí vocês arrumaram onde? Não, a gente fez aqui, pô, cara, disse que era muito caro. Aqui, ó, eu tenho um porque eles compraram mais de 100 unidades. Eu tenho um até hoje aqui. O que ele fez? Não, esse aqui é o meu. Eu peguei, tá fabricado, produzido. Eu quero um pra mim. Pra lembrar, sempre que eu tiver, eu lembrar. Eu fui lá no data center. Mas se você fizer bem feito com tudo da mesma categoria... acontece que não é bem feito. Eu também fazer da mesma categoria, porque esse RJ que o pessoal compra aqui de baseada, que não é Cat6. A gente chama Furupeba. Furupeba. Não, mas se você tiver um cabo categoria 6A, os conectores 6A... Então, mas o conector para 6A não é isso aqui. É uma bicada desse tamanho o conector de 6A. Ele não crimpa desse jeito. Você monta ele como se fosse uma tomada. Ele tem tipo um gabarito. Você enfia o gabarito. Não, mas isso não é 6A, isso é 6. 6A não é assim. Como se fosse montar um conector de fibra. Já tem um gabaritinho depois eu mostro. Tem um vídeo encaixar. que eu monto um pano de Cat6A. Depois no intervalo eu acho ele ali, põe na internet e mostro para vocês. Ele é um bitelão desse tamanho e o método de montar ele é igual ao de jack. Você tem que decapar o cabo, crimpar nos slotezinhos, porque lá para dentro do conector já é placa de circuito impresso. Você não mexe lá no RJ. Você faz o fundo dele igual a tomada. Então fica um bitelão desse tamanho, o 6A. Então você não monta um 6A com esses conectorzinhos aqui. Até o 6 ele tem um guiazinho, o alicate é diferente, para ser Cat6. 6A não tem esse crimpo. O
para mim, assim, se tratando de um investimento X, eu acho que a economia é sempre de paleta. Se você for falar sempre com o gestor financeiro, ele vai querer a melhor a opção mais barata. Sim. Se você tiver algo temporário para fazer, ótimo, mas se você sabe que aquilo ali é uma opção temporária, você não botar. Por exemplo, a ideia foi fazer, como eram distantes, eu disse, não, passa os cabos dentro da infraestrutura, monta lá no piso elevado e bota os petpens e faz as manobras lá, entendeu? 24, eram 20, né? Eles compraram 25 pares. Eles compram aí e faz isso. E foi o que eles fizeram, espelharam, né? De um rack para o outro para evitar e as manobras ficavam na borda. Um petcord. Depois de. Porque o problema está nisso aí, né? Cabo de 20, porque sempre precisava fazer manobra, se chegar na solidariedade, sempre tinha um varal, né? Um cabo da frente de um servidor para o outro, para o switch, passado assim. Então, com o tempo, a solução definitiva foi fazer o espelhamento e a solução deles é manter cabos na ponta. Só que depois tem um problema, né? O cara joga, depois que ele começa a remover, joga tudo numa caixa, os cabos ficam lá assim, ó, trançados. O problema de você fazer os cabos é isso aí, é o cara não usar o correto, né? O material correto e não fazer a clipagem certa. O próprio cabo em si é mais rígido, né? O cabo convencional de lançamento é rígido. E esse aqui é normal. Flexível, é outro cabo, é outro condutor, né? Um é sólido e é flexível. Bom, deu para ver então como é que é? Como é que funciona os testes? Vamos então andar um pouquinho no material. Todo mundo está com os equipamentos, né? Tem mais um projetinho que a gente vai fazer. É o carregador aqui, ó, professor. Tá meia boca aí já. Por favor. Vocês aí também, tá bom? Tá mais ou menos? Ficando agora, pessoal. Tá. Bom, já fica com aí, já vai pondo aí que não tem problema. Melhor já 100%. Bom, vou desligar o remoto aqui que não vai precisar agora. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver mais uma coisa que dá para testar com esse equipamento, que é uma coisa cada vez menos usada, que é usar backbone de voz analógica. Passar um cabo de 25, 50, 100, 200 pares e bater em voz pena e testar isso. Normalmente o pessoal nem testa isso, né? Passa 100 pares e tal, passa aquele ali, né? Mas esse equipamento também consegue fazer. Ele vai testar, não muita coisa, vai testar se está continuidade de todos os fios, se você não inverteu nada, não está aberto, mas também ele vai medir o comprimento. Então isso é interessante para você. Esse equipamentozinho não mede o comprimento. Esse aqui vai documentar a pinagem, o comprimento e a resistência ômica, para ver se não tem mau contato também. Então são 3 testes que você pode programar nesse caso. Vou fazer um teste no CTPL, 250 metros. CTPL, né? Você pode usar esse a equipamento. limitação é exatamente a situação, porque a central ela é comum. Então o negativo é sempre comum lá, tá lá. E só sai um fio. E os outros são todos comuns. Ele está dizendo a limitação dele para funcionar bem é 30 metros. Depois de 30 metros tem a diafonia leve. Só que o enlace é de 250 metros, 230. Ou seja, acima de 100 metros a diafonia é forte no circuito de voz. O cliente, por sua vez, comprou a central e na central não é aquela adequada, teria que ser uma outra. Mas ele está dizendo que vai instalar e ver como é que fica. Não tem. Tecnicamente já está dizendo que não vai dar certo. Vai dar problema, né? Pois é, numa distância tão grande, o limite máximo é 30 metros para funcionar bem. É uma centralzinha que deve mexer de escritório pequeno, né? Sim. Não é para longa distância, né? Exato. Campos. Essa é uma central. Mas eu já vi, eu vou testar com ele. Mas o cabo você consegue deixar testado, documentar a continuidade dos fios, comprimento e resistência. Sim. Como é que faz isso? Ligou. Lá no projeto a gente vai criar um novo teste. Então está dentro do projeto CCTT1. Já tem o teste K6 que a gente fez ontem. Clique em novo teste. E nesse novo teste vocês vão
programar aqui para tipo de cabo CAT3. Está lá em mais, genérico, CAT3 UTP. Não, a gente está lá no cabo ainda, né? Cabo CAT3 UTP. Tá? Primeira coisa. Depois, se eu quisesse mudar o NVP, eu mudo. Se eu souber NVP, eu ponho. Não é o caso aqui. CAT3 UTP. Agora, limite de teste. Não pode ser teste CAT6A, certo? Então a gente vai lá em limite de teste, mais aplicação. Eu não vou fazer um teste CAT3 também. O teste CAT3 ele é mais complexo. Tipo de cabo? CAT3, UTP. É mais genérico. Se eu for aqui no TIA para escolher limite de teste CAT3, ele vai testar Next, vai testar um monte de coisa que eu não quero, que não passa no cabo de telefone, tá? Então não é o teste CAT3 que eu vou fazer, é um teste de telefonia. Então eu não vou achar aqui em TIA, eu vou achar em aplicação. Entra em aplicação e vai rolar até chegar voz. Voice. Não sei se está traduzido ou não. Voice. Só que eles vão em voice de 1 par, 2 pares e 4 pares. O que é isso? Para cada tomadinha você vai crimpar quantos pares do cabo? 1, 2 ou 4. Depende do seu sistema de telefonia. Como é que ele funciona? Com um par, com 2 ou com 4. O mais comum é 1. Mas também tem telefone que precisa de 2 pares, que vai alimentação. Então depende de quantos pares você vai deixar em cada tomadinha RJ45. Tá? A telefonia é 1, 2 ou 4. Tá? No caso aqui a gente vai escolher 2. Tá? 2 pares. Mas é conforme for o caso que você distribui esse cabo. E depois você vai ter que mudar a tomada. Porque se você deixar a tomada A ou B, ele vai requerer os 4 pares. E não é o caso. Você está crimpando só 2 pares da tomada. Então a gente vai escolher o ZOC 2 pares. Tomada do ZOC é de telefonia. Clique em amostra para você ver o que é isso. 3, 6 e 4, 5. Então, se eu vou crimpar uma tomada padrão telefônico de 2 pares, eu tenho que usar o pino 4, 5, 3 e 6. Um par vai no 4, 5, outro no 3, 6. A cor do fio não importa. Porque se você for pegar um cabo de 100 pares, vai dar 50 tomadas, certo? 2 pares por tomada. Então a primeira tomadinha você vai ligar. Qual é o primeiro par do cabo de 100 pares? Branco, azul, branco, laranja, certo? Branco, azul no 4, 5, branco, laranja no 3, 6, beleza. Agora os próximos 2 pares vão para a segunda tomada. Quais são os próximos 2 pares do cabo? Branco, verde e branco, marrom. Então branco, verde vai no 4, 5, branco, marrom no 3, 6. Qual os próximos 2 pares do cabo? Branco, cinza. Até a sequência de 100 pares, né? Cabo de telefonia. Aí é branco, cinza, depois vermelho e azul, né? É isso? Nem lembro mais. É uma coisa que você não faz muito. Não faz no dia a dia, né? Esquece. Mas é ter a sequência. Então aí você vai na sequência. Cada 2 pares vai para uma tomadinha. Então não vai ser só branco, azul, branco, laranja. Vai ser todos os pares ali, vai passar por aí. Né? Mas tem que ser 3, 6 e 4, 5. Sempre. Senão não vai funcionar. E na outra tomada do outro lado é a mesma coisa, né? Mesma sequência. Certo? Então, essa é a amostra, volta, beleza, salvou, usar a seleção. Pronto, está feito o teste. Cabo tipo CAT3, limite de teste voz, 2 pares, e a tomada, o ZOC, 2 pares. Está programado o seu teste, salva e dá home. Só que quando você dá home, o que acontece? O teste que ficou aqui na tela ainda é o teste CAT6 de ontem. Se você apertar o botão de teste agora, ele vai testar CAT6, não vai testar voz. Como é que eu mudo o teste default do equipamento? Eu clico aqui, ó, nesse teste, escolho o outro e uso seleção.
Aí a tela principal vai ficar com o teste 2. Aí quando eu apertar o botão de teste, ele vai fazer esse, não o outro. É assim que eu mudo o teste que eu quero fazer do projeto. Lembra que a gente falou que pode ter até 10 tipos de teste em cada projeto? Então, é assim que só tem um que fica nessa tela principal. Os outros eu tenho que chavear, né? Depende do tipo de teste que eu quero fazer agora do projeto. Tudo bem? Vocês podem pegar o rolo que tem aí, eu vou pegar o outro rolo que faltou, e testar esse rolo aqui como se fosse o cabo telefônico, tá? Só que não vai dar o mesmo resultado que aqui, que vai ter uma diferença. Só aí, viu? Então mudou o teste para voice. Ah, faltou as ponteiras. Bom, não é wireless o negócio? Na verdade, são Nós estávamos esperando que o senhor fosse mostrar alguma mágica nova, né? Mas eu percebi 2, tem Wi-Fi, dá para testar o Wi-Fi, né? Não? Professor, apertou para fazer aquele lá? Ainda não. Depois a gente. Na hora do almoço a gente para fazer. Só para não quebrar aí. Tá na outra mala lá. Então pode testar esse cabo. Qual o resultado? Vocês vão ver que vai aparecer só o teste da pinagem, comprimento e resistência, mais nada. E salva, né? Depois salva e vai documentando o cabo de 100, 200 pares, sei lá. Tá desligado, né? Tá com é no teste de K6 estava não estava encaixado, senão ele já tinha ligado. Mas é que não estava encaixado. Não, na dele vai estar diferente, mas aqui não. Não precisa dar esse mesmo resultado que está ali, né? Não, não vai dar igual não. Vai dar igual. Por que não vai dar igual? Ele vai mostrar 4 pares, né? Aqui no canal aqui está incompleto. Por que ele mostrou 4 pares? Porque tem 4 pares no fio, no link. Só que se vocês desconectassem o 1, 2, 7 e 8, ele não ia dar falha, ele ia passar. Porque para ele o que interessa é o 3, 6, 4 e 5 funcionando. Se tiver algum 1, 2, 7 e 8 a mais ou não, tanto faz. Mas como está, ele documenta. Mas ele só interessa o 4, 5 e 3, 6. Olhem o comprimento e olhem a resistência. Você vê que não tem limite para comprimento nem limite para resistência. É só documental. Ele vai dar falha. Só como informação. Ele vai dar falha se a pinagem não tiver 3, 6, 4, 5. Você vê que tem um verdinho aqui do lado. Ó. Quer dizer que passou. Se tivesse errado a pinagem, falharia. Mas comprimento e resistência não falha, só o documento. Ele consegue medir até 305 metros de cabo par trançado. Então não está limitado em 100 metros para medir comprimento, ele mede mais. O cabo de telefonia pode passar de 100 metros, né? Só telefonia. Então pode salvar o teste para a gente entender. Ele tem capacidade de se conectar, na verdade, até 1000 metros, tá? De cabo. Posso testar na bobina. Dá para testar até a bobina. Bom, vamos dar uma revisada aqui, né? Para que eu uso o teste HDTDX?
para analisar, né, diagnosticar problemas, mas qual o problema principalmente? Qualquer problema? É o Next, né? E o HDTDR? Qual o problema? O Fzinho de perda de retorno, né? Então, quando tem problema de perda de retorno, é o HDTDR que vai me dizer o lugar. Se eu tenho problema de Next, é o HDTDX. Agora, aqueles números que não estão na norma, qual o limite ideal apresenta o HDTDX na conexão? 35%. 35% ou 30% se o link tiver menos que 15 metros. Qual o limite ideal para uma série de eventos TDX no cabo? Ao longo do cabo, 10%. 10%, não mais que 4 eventos. E para o HTDR, qual que é o ideal? 10% também? Não, 0,8%. É aquele que tem que dar um zoom muito grande para poder ver. Então o limite ideal no cabo é não mais que 4 eventos de 0,8%. Patch cords, a gente já comentou ontem que o certo não é usar essa ponteira de canal, porque não inclui essas conexões e o limite não está correto. Para certificar um patch cord, eu tenho que aplicar o limite da norma para patch cord, não para canal. O equipamento tem esse limite aí programado, só que eu tenho que considerar os conectores e a ponteira de canal não considera conectores. Se eu usar corretamente a ponteira própria para patch cord, aí eu vou escolher o limite de patch cord e aí eu certifico o patch cord. Mas tem uma específica para patch cord? Tem específico para patch cord. E essa daqui, ó, é que está pequeno na tela, mas o nome dela é DSX-PC. Não é o CHA que vocês... Que é o canal. Que é o canal, é o PC. Só que tem um detalhezinho. Eu tenho o PC6, o PC5 e o PC6. É um para cada cabo. Um para cada categoria. Sacanagem. E qual a valorização Haja acessório. Nossa. Haja acessório. Não sei Não, falar. eu falo do ponto de vista prático, na verdade. É muito prático. Não é muito prático. Na Se você testar uma cabeça dessa para 5E, um cabo 6 vai passar. Então, ele não vai nem acho que deixar testar, porque vai requerer o correto, a ponteira correta. Se você testar como, né, errado, ele vai, né, não vai fazer o teste certo, né? Mas vai ser mais exigente ou menos exigente do que deveria, né? Porque lá onde a gente trabalha, por exemplo, aconteceu a situação assim, a gente veio falar, o patch não está funcionando, sei lá, programa no cabo TP, a gente vai e testa o canal. O canal inteiro, não o patch cord. Só o patch cord. Aí beleza. Aí passa. Passa, daí eu falei, não, 100% de patch cord. Aí a gente vai lá, coloca de novo, logo não funciona. Aí troca o patch cord, aí funciona. Isso já aconteceu várias vezes. Então, o patch cord não tá bom e o teste de canal não pega isso. Um teste melhor, nesse caso, é testar o canal inteiro com esse patch cord. Em vez de testar ele sozinho, você deixa no canal. Esse patch cord direto, não sei se o switch Direto. Tá. teria que fazer esse esquema aqui, né? Colocar. Se colocar meus rolos de cabo aqui. Pra quem não for comprar essa solução aqui, pode fazer o que a gente fez aqui. Põe 2 rolos de cabo, põe ele no meio e testa tudo. Aí testa como canal, né? Ou permanente link, é menos coisa, né? Que a gente fez aqui, 2 rolos, patch cord no meio e permanente link. É um jeito. Ó, aqui está um exemplo de teste que foi feito no patch cord com ponteira de canal e passou. Ao fazer o limite correto de patch cord, não passou. O mesmo patch cord, quando testado corretamente, não passou. Então, testar o patch cord sozinho não tem muita assim validade, né?
Se testar ele como canal, ele vai Já é funcionar. um teste melhor, né? Aí você vai Testar dentro de um canal é melhor. Testar, colocar dois rolos de cabo, põe no meio é melhor. E testar o canal inteiro. Porque com a ponteira do canal você vai testar, ele vai eliminar as ponteiras. E pode ser justamente a ponta que está ruim. Já pra petcore ele pega as ponteiras. Pega. Inclusive o desempenho dela. Ó, o DTX já tinha esse acessório para testar petcord, só que o DTX ele só testava next perda de retorno num sentido só do petcord, e o acessório do DSX ele testa nos dois sentidos do petcord. Então ele testa melhor também. E ó, 3 modelos de adaptador. Para cada categoria tem o seu modelo. Por que isso? Porque ele inclui o adaptador tem que incluir o desempenho desta conexão aqui, ó. Tem que incluir, não pode excluir que nem o canal faz, ele tem que incluir. E o desempenho da conexão é uma soma do desempenho do macho com o fêmea. Então se eu vou testar um cabo Cat6 e isso aqui é um 5E, quando eu conecto vai dar uma performance menor. E se for o contrário, isso aqui é 6, isso aqui é 6A, quando eu junto, ele vai subir a performance. Então vai mascarar o resultado. Então o fêmea tem que ser o mesmo desempenho do macho que vai fazer a conexão para ele poder medir isso aqui corretamente. Então por isso que, né, tem 3 diferentes. 5E, 6, 6. O teste lá é diferente, né? Não é... Como é? A gente tem essa cabeça específica, o petcord é diferente, né? O limite de teste é outro. Eu vou mostrar aqui como é que é o limite de teste. Não poderia ser uma cabeça dessa universal e a gente mudar na programação? Então, mas o desempenho dela muda, né? O fêmea que está aqui tem que ter a mesma categoria desse para não atrapalhar o desempenho, ou não melhorar ou atrapalhar. Não dá para ser um negócio universal. Né? Até hoje não acharam um jeito. De repente, né, no futuro, acharam um jeito de, por software, mexer. Né? Mudar a potência para poder fazer os testes. Porque seria mais prático universal e você muda a potência pela programação aqui do teste. Eles venderiam mais, Às inclusive. vezes até Né? um adaptador. Tem encaixe no J normal e aqui. Ter 3 acessórios. Tem um monte aí, tipo de adaptadores. USB que Podia trocar, né? de cabo de rede, tem muita coisa. Não tem. Pode ser que no futuro, sei lá. Hoje não é. Hoje é pra cá. Um dia chega lá. Só não é prático, é muito acessório para o cara, de repente. Na prática, quem compra isso daí é fabricante. O cara que fabrica, ele tem que testar. Então ele acaba comprando porque ele tem que fazer isso, porque tem que garantir para o mercado, etc. Mas quem instala, besteira. Né? Ou testa, ou compra certificado petcord, ou testa que a gente falou aqui, põe num rolo, 2 rolos de cabo, põe no meio e testa ele no meio. Pronto. Não é uma certificação, mas você já tem uma certeza maior que tá bom. A própria TDR de fibra tem a zona moto. Um rolo de 500 metros, e você muda a potência. zona moto, aquela zona moto agora conectada a fibra não vai dar nada. Ó, fala dessa ponteira. A gente vai falar dela amanhã. Ó, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar e colocar a ponteira de canal aqui nesse equipamento e vamos testar o petcord 5E como canal e ver como é que ele se comporta. Já conecta ele aqui, ó. Pode levar para lá o equipamento. Aí tem que mudar o teste. Pega o teste 1 que é Cat6, muda para canal 5E. Tem que editar ele, né? Ou apaga esse e cria outro. Cabo 5E, PP, limite de teste
canal 5E, não está aí, está dando mais, dia. Não, não na tomada, o limite tem que mudar. Tem o C, que é desse. Tem um outro para o outro. Faz só meia bolsa, né? Canal. Vai tentar petcore na chegar a fase da validação. Só Sai petcore, salvou. direto, dá para testar o canal. Ó, ele está testando canal 5E, só o petcordezinho preto. O adaptador do. De canal. Passou. Normal. Salva aí só para a gente ter um registro, né? É um adaptador de canal, tá? Eu não tenho um adaptador de petcord aqui no kit do curso, é um adaptador de canal. Agora muda o teste para 6 canal. Então dá home lá, edita o teste e só no limite de teste, edita, limite de teste, tem que ir no mais, dia, CAT6, channel, quarto. Pronto. Mudou para CAT6 channel. Lembra que quando a gente testou esses rolos com o petcord preto em CAT6, passou ou não passou? Não passou. Agora eu vou testar o petcord sozinho como canal CAT6. Vamos ver o que vai dar. Sozinho. No meu suportão. Passou. Mas se eu testar ele no meio dos rolos aqui, CAT6 não Vai passa. subir o pico lá em cima nos conectores. Ah, mas não adianta que passou, né? Passou. Não tem, o que passa, falha não é aquele teste lá. Que sempre tem crosstalk nos conectores, mas aqui eu nem tenho conector, que está, né? Tá eliminando os conectores, É. mas se você botar no meio do cabo aqui, no aí meio. o crosstalk vai lá em Se cima. botar no meio do cabo, sim. Agora salva esse e muda para 6A. Vamos ver se pelo menos como 6A ele vai dar um. E qual que é a Porque categoria vai desse procurar cabo? a ferramenta. 5E. Né? 5E. Aqui vai procurar a ferramenta. Não, é 6A UTP. Ah, o TP normal. É, vamos deixar 6A UTP. Existe 6A UTP também, né? Por exemplo. 6A da Tem essa Conscope. ferramenta. É o Conscope e o 6A é o UTP. Limite de teste é E é 6A grosso, channel. sabe? Pra Mais montar ele é grosso. ruim, velho. É, mais grosso. Tia CAT6 channel. 6A, né? Tia CAT6A channel. Olha lá, só mudou Tia CAT6A channel, mesmo petcord, ponteira de canal. Certo. Passou. Passa tudo, mas no meio de um canal 6 ele não passa. Ele só tá passando porque as ponteiras tá sendo eliminadas pelo cabeça de canal. Né? E o limite é outro, o limite está esperando 100 metros e 4 conexões e meio 2 metros de cabo. Aí você fica ali no Nossa, canal da hora. com 5E. Porque a gente certificou com CAT6, né? Não, a gente passou os três, 5E, 6, sei lá. Não, mas está certificando petcord. Só petcord. No canal. Ah, tá, no canal a gente fez isso, é o preto. Mas ele certificou com CAT6, né? É, Falhou. e 6 e 5E passou. 5E passou? A gente testou os dois. A gente testou como 6, falhou, aí mudou o teste para 5E passou. Esse problema. Então, é um teste que não é muito legal. Não tem fazer. precisão, né? Não tem. Então por isso que o ideal, se você não tem a ponteira de petcord, põe no Faz canal no e canal. testa o canal inteiro. É mais preciso fazer isso. Aqui alguém fez aqui, 2 rolos de CAT6, pôs o petcord no meio e testou como CAT6. Aí não passou, por quê? Porque o cara lá no meio não é CAT6. Adaptaçãozinha técnica, né? Pra não ter que gastar dinheiro com a É, cabeça. porque se é uma coisa eventual, não vai comprar uma cabeça de petcord para testar um petcord por mês, né? Não tem sentido, né? Igual o de fibra lá, né? O MPO. A cabeça de fibra. O É, preço então, que é. Você pode ter o cassete É válido e fazer esse. para um fabricante e também é válido para um data center, por exemplo. O cara tem ali aquelas manobras o tempo todo. Se um data center tiver muita situação de testar petcord,
pode ser interessante. Tá o tempo todo mexendo. Pra você ter certeza que tá bom, né? Agora, como é que seria o jeito certo se eu tivesse a ponteira correta, né, de patch cord? Vamos ver qual que é a norma? Edita aí para mim de novo o teste. Vou dar um editar, né? O que eu mudaria aqui? Primeiro, mudaria a ponteira, né? Teria que trocar a ponteira, só que eu não tenho. E o que eu mudo na configuração? Você vai no limite de teste, mas para certificar patch cord eu vou lá em cabos de manobra. Não é TIA nem ISO, cabos de manobra. Aí eu vou escolher qual a categoria. No caso esse preto eu quero certificar como 5E. Então eu entro lá em CAT 5E patch cords. E ali eu vou ter todas as opções de patch cord da TIA pelo tamanho. Então, por exemplo, se esse é 2 metros, eu escolho TIA patch cord 2 metros. Ou se eu quero certificar pela ISO, mais para baixo tem ISO patch cord de 1 metro, 1,5 metro, 2. Como que é, Marcelo? Desculpa, é TIA? Não, é cabo de manobra. Cabo de manobra. Aí escolhe a categoria e aí dentro você vê o tamanho. Tem que especificar o tamanho. Porque muda. Uma coisa é certificar para 2 metros, ou para 2,5, outro para 3. Se for um patch cord de 80 metros? Não tem. A norma vai até 22 metros. 22? Aí no canal. Mas também, Ela falou que ela faz 30. Ele não certifica, porque não tem norma para certificar patch cord mais que 20 e poucos metros. Tem as duas linhas. Mas tem que fazer. A TIA e a ISO, né? Tem os dois. Patch cordzinho de Caso do 75. comprimento, é o 5E 90 metros, né? Se você for tiver um cabo direto. Então, a norma não. Agora tem uma norma nova que permite cabo direto, que é o end-to-end link. Mas aí o ideal seria testar na outra configuração com a ponteira de patch cord para ele incluir os RJ. Quando é um cabo direto, o ideal é sempre testar assim. Presta um pouquinho só aqui. Ele foi perguntado, não tem patch cord acima de 20 e poucos metros, mas tem end-to-end link. Deixa eu mostrar. Quando você tem cabo direto, não patch cord, quando a gente chama de patch cord, na verdade, é que patch cord ele é para ser cabo de manobra, para você incluir um canal. Não é para ser o cabo que vai ligar do equipamento para o outro. Quando esse cara, que a gente chama de patch cord, vai ligar um equipamento para o outro, a gente chama de end-to-end link, ou cabo direto, fim a fim, né? E não tinha norma nacional para isso, acabou de sair, acho que não saiu ainda, tá em consulta nacional, mas tem a norma da ISO que fala sobre isso. É aqui, ó, end-to-end, tem teste TIA, ISO, cabo de manobra, end-to-end. Clica em end-to-end aqui. Aí o end-to-end é para testar o cabo direto, que pode ter só um plug em cada ponta, mas ele pode ter as conexões no meio também. É como se fosse um canal, só que eu quero incluir os conectores das pontas no teste. Isso é o end-to-end. E esse end-to-end pode ter no mínimo 2 conexões, 3, 4, 5 e 6 conexões. Porque o canal não pode ter 4 conexões, mas se eu contar o plug nas pontas dá 6. Então por isso pode ter de 2 a 6. O 2 o que é? É um cabo direto. É um cabo direto, sem patch panel, sem nada. Então o caso deles, que é um cabo de 80 metros, é um end-to-end link de 2 conexões. Isso tem norma. Essa daqui, ó. Seria essa daqui, ó, end-to-end de 2 conexões. Só que classe D é 5E, né? Se for CAT 6 é classe E. Então sobe um pouquinho. Nós temos a categoria 6, né? Que é classe E. 2 conexões.
Depois tem 3, 4, 5, 6 conexões. Só que tudo isso aqui para eu testar tem que ter a ponteira de patch cord, porque ele inclui a ponta para testar. Então eu posso testar um patch cord de 80 metros? Posso. Aqui. No caso seria 2 conexões, só que tem que ter a ponteira de patch cord para incluir essa conexão. É. Agora, detalhezinho. Vocês estão vendo que tem a opção da classe, quantidade de conectores, E1, E2, E3, né? Qual que é a pegadinha? O E1, E2, E3, vocês lembram do TCL, o ILTCTL que a gente viu ontem no final do dia, que é aquele teste a mais, quando você põe no MySol, que testa o balanceamento do cabo, que é o quão bom ele é para evitar ruído externo? Então, na norma industrial, você tem 3 classes de ambiente eletromagnético, E1, E2, E3. O E1 é ambiente de escritório como esse, tem pouca interferência. E2 e E3 é um ambiente fabril, onde eu estou perto de máquina, eu posso ter mais interferência eletromagnética. Então, do E1, E2 e E3, ele vai exigir o teste do TCL, e o E2 e o E3 vai ser mais exigente, a linha vermelha vai ser mais exigente para o TCL do cabo, para ele ser melhor contra ruídos externos. Então, quando você vai testar, normalmente em fábrica que não usa PET-P, não usa tomada, é um cabo direto para ligar as máquinas. E aí, A no rede show de de automação, fábrica, né? automação, você vai usar end-to-end link, e se for muito perto das máquinas, você vai usar o E2 ou E3 para ele ser mais exigente nesse atributo do TCL. Entendeu? No data center não precisa, né? Não tem grande interferência, baixa tensão, você vai usar E1 mesmo, né? Mas o end-to-end ele vai testar de conector a conector. Mas aí Por tem quê? que ter a cabeça do. Tem que ter a cabeça do patch cord, senão não consegue. Senão vai ter que fazer aquele negócio, botar um rolo num cabo, um rolo no outro e pôr no meio. Mas Testar Então, o você teria que mudar o teste para 4 conexões, né? mas não, aí no canal o canal é automaticamente 4, né? Canal. se eu fizer isso, aí eu tenho que configurar como canal mesmo. Canal. Ou permanente link, né? Que a gente fez aqui. Põe o rolo, cabo no meio, permanente link. Aí testa. É o jeito. Beleza? Não tinha norma nacional disso tudo aqui, agora no ano passado a gente acabou ela e deve publicar esse ano aí. A norma de end-to-end link. Aqui, isso aí, quando puder se aproximar, cria uma atualização. O firmware novo vai com normas novas também, por isso que o firmware novo é importante, porque também atualiza a norma. Tudo bem? Não muda a norma, não. Volta a tela. Não, muda para patch cord. Isso aqui mudou. Muda para patch cord qualquer. Cabo de manobra. Cabo de manobra, né? Patch cord. 5E. Qualquer, 2 metros, vai. Ó, então essa aqui é a configuração. Caso ele tivesse a ponteira de teste patch cord, limite de teste patch cord. Tá? Vamos salvar e tentar fazer o teste. Vamos ver o que ele mostra. Adaptador não compatível. Então ele não deixa. Você escolheu a norma correta, mas como o adaptador é o de canal, não é o de patch cord, ele não deixa. Na verdade não vai se não tiver o... Não vai. Se não tiver adaptador correto, não vai. Beleza? Aqui. Então é isso. A patch cord é isso.
essa fêmeazinha aqui do adaptador de petcord de canal dá para trocar. Ela tem uma vida útil de 5.000 também inserções, pode aguentar mais, claro, e dá para trocar até 10 vezes. Só que aí na assistência técnica, ele pode trocar só a fêmea e aí o adaptador mesmo dura bem mais. Também, como a gente já mostrou ontem, tem um adaptador para N12, que é para um conector industrial. Então eu consigo testar um cordão híbrido RJ-M12, usado em ambientes industriais. Vamos fazer a revisão e a gente vai para o cofre preto. Duas razões para não usar esse adaptador de canal na hora de certificar um petcord. Não vai dar os parâmetros corretos. Os parâmetros não estão corretos e não testa a ponta, né? Não testa as ponteiras. Qual a diferença de teste de petcord do DSX e do modelo antigo DTX? O DTX só testa um lado, né? Não testa um sentido, né? O DSX já testaria os dois. Retorno. Que categoria de petcord eu posso certificar com o DSX PC6? Só o CAD6. Qual a vida útil típica do adaptador de teste de petcord? 5.000. 5.000 é só a fêmea, mas eu posso trocar 10 vezes. 50 mil, Não é 50.000, é 55, porque ele já vem com uma e eu posso trocar mais 10 vezes. Então a vida útil é 55.000. É. Bom, o último assunto aí de par trançado é o Alien Crosstalk. A gente faz o coffee break, volta, explica. É um teste que ninguém faz, mas tem que explicar, né? Porque o equipamento faz, a norma pede. E depois a gente vai descarregar essa máquina aqui, os resultados, para ver como é que gera o relatório. Aí a gente termina o cabo de cola. Okay? Só com esse nome aí já tá bem. Trouxe a capa de chuva. Hoje não tem jeito. Mas é que eu não me molhei muito hoje, não. Parou a chuva? Não, a hora que a gente saiu, tava só a garoinha. Aí peguei aqui a 23 tava parada por causa do curvão aqui do Ibirapuera, que é a lata. Aí eu cortei por fora aqui, passei e fui embora. Não tinha trânsito, então praticamente não tinha água dos carros. Tava tudo parado o trânsito, subia 23 até o 100 sem trânsito nenhum. Parou tudo aqui. Parou tudo aqui no Ibirapuera. Aí consegui chegar no centro, aí do centro pra frente já não tinha chuva. Ainda bem, deu sorte, né? Quando eu soltei, só que o chuva tava molhado na hora que eu saí. Eu tinha um arquivo. Aí no seguinte, em março, eu um novo arquivo. Lá no Drive, lá no meu, tem acho eu, 4 Não
Seja uma estação da variante. E outra, mas a outra já foi mais estacionar.